Prezados irmãos, prezadas irmãs, neste domingo, diferentemente do ano civil, para nós cristãos, para nós católicos, nós estamos celebrando o último domingo do tempo comum. Neste último domingo do tempo comum, nós celebramos Cristo Rei. Apesar de ser uma celebração recentemente nova, a celebração de Cristo Rei, a solenidade de Cristo Rei, ela foi instituída pelo Papa Pio XI, na primeira metade do século passado. A Igreja sempre acreditou durante toda a história que Cristo é Rei. Penso que este conhecimento da Igreja, este reconhecimento da realeza de Cristo, ele foi feito de uma forma diferente. Nos primeiros séculos, principalmente até o século IV, no período de perseguição, onde ser cristão era sinônimo de correr risco de vida, a realeza de Cristo era entendida como uma esperança, no seu significado escatológico. As pessoas sabiam que Cristo voltaria e os cristãos esperavam uma vinda imediata de Cristo como a solução para as dores, para os problemas e para a perseguição que aquela sociedade vivia. A partir do século IV, na Idade Média, praticamente até a Revolução Francesa, no período que nós tivemos a cristandade, onde a maior parte das pessoas eram cristãs, o reino temporal e a realeza de Cristo praticamente se tornou uma coisa só. O Estado foi profundamente influenciado pela Igreja e muitas das coisas que nós vimos hoje teve uma contribuição muito concreta do cristianismo e da Igreja Católica. Alguns de vocês são advogados, muitos trabalham com a área civil. O Código Civil que nós temos, ele tem uma grande e profunda influência do Código Canônico. Por isso que uma pessoa, quando cursa Direito, ela precisa estudar, pelo menos ter um básico conhecimento de latim, porque existem muitos termos do direito que vêm do latim, porque a sociedade, através do seu Código de Direito Civil, foi profundamente influenciada pela Igreja. As universidades que nós vimos hoje, principalmente na Europa, século XIII, foram criadas pela Igreja. Existia um período da sociedade que a Igreja e o Estado caminhavam juntos. E mesmo muitos cristãos sendo saudosistas, querendo que a Igreja seja tratada como ela foi no passado, nós precisamos ser realistas e dizermos: Cristo não tem o mesmo espaço na sociedade que ele tinha séculos atrás. Hoje a Igreja, hoje nós que somos cristãos, nós somos minoria. Em muitos lugares nós somos perseguidos. E aqui existem dois tipos de perseguição. Existe a perseguição física e existe uma outra perseguição que é a indiferença, a ridicularização do cristianismo. Neste momento histórico que nós vivemos, um momento pós-cristianismo, pós-cristandade, como que Cristo deve reinar na nossa vida? O que significa dizer que Cristo é Rei? Se nós olharmos no Evangelho de hoje, nós podemos encontrar a resposta. Pensando em Cristo Rei, se vocês não fossem cristãos e tivessem ouvido falar um pouco da Bíblia, e o padre perguntasse para vocês qual o melhor texto que simboliza Cristo Rei, alguns iriam dizer: padre, o melhor texto que simboliza Cristo Rei, o melhor evangelho, é quando Cristo está nos céus julgando o céu e a terra, quando Cristo está nos céus separando os bons dos ruins, ou a segunda volta de Cristo, Cristo forte, poderoso, decisivo. Este é o texto que representa a realeza de Cristo. Porém, se vocês prestaram atenção no Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje é totalmente diferente. O Evangelho que a Igreja nos escolheu, nos apresenta para falar da realeza de Cristo, é o Evangelho onde Jesus estava na cruz, sendo humilhado, sendo morto e abandonado pelos seus apóstolos. Em outras palavras, Cristo deseja reinar, não tanto na sociedade. Claro que nós vamos, através do nosso testemunho, implementar o reino de Deus aqui na terra, mas o reinado que Cristo deseja é o reinado no nosso coração. E aqui existe um grande desafio a nós que somos católicos, a nós que somos cristãos. A nossa maneira de agir, o nosso comportamento não pode seguir a lógica do mundo. Ouvindo outro padre
fazendo a reflexão sobre o evangelho de hoje, ele dizia: nós cristãos, se nós não nos cuidarmos, nós vamos nos tornando cristãos laxos, cristãos frios. E o nosso critério de discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado deixa de ser Cristo e passa a ser regras apenas humanas. Por exemplo, este padre dava o seguinte exemplo, e eu de fato já ouvi muitas pessoas dizendo isso: quando o padre fala em confissão, algumas pessoas dizem assim, por exemplo, se eu disser: no próximo fim de semana nós vamos ter confissão sábado o dia todo e domingo na igreja, sejam bem-vindos, venham fazer a confissão. Muitos vão dizer assim: eu não preciso confessar, eu não matei, eu não roubei, por que eu vou confessar? Eu não preciso confessar, eu não tenho pecado. Muitas pessoas vão dizer assim. Roubar e matar é pecado, e de fato nós acreditamos nisso, mas a sociedade também acredita da mesma forma e existe uma punição para isto. Então não existe nenhuma diferença entre o Estado e a igreja, mas existem muitas coisas que para nós cristãos são erradas e que para a sociedade, para o Estado é normal. Por exemplo, um adultério. Uma pessoa que comete adultério, ela não é presa. Uma pessoa que ela blasfêmia contra o nome de Deus, ela não é presa. Então, se nós não tivermos Deus como centro da nossa vida, daqui a pouco nós vamos ter as leis humanas dirigindo a nossa vida, e nós vamos passar a pensar que tudo aquilo que nós fazemos não é mais pecado. E a nossa regra, o nosso critério de discernimento deixará de ser Cristo para ser as leis civis. Algumas pessoas, por exemplo, vão dizer o aborto não é mais pecado, porque o aborto é uma opção da mulher que tem direito de decidir sobre o seu corpo. A mulher pode decidir sobre o seu corpo, mas não pode decidir sobre outra vida que já existe. A medida, o critério do nosso discernimento é Deus. Quando nós celebramos Cristo Rei, nós também lembramos a nós mesmos que a última palavra da história, aqui vem um pensamento belíssimo do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II dizia que a última palavra da história não será a morte, não será a dor, não será o sofrimento, não será o nosso pecado. A última palavra da história é Jesus Cristo. Isso nos traz uma profunda esperança, porque tudo aquilo que nós vivemos, principalmente aquilo que é difícil, que nos traz dor e sofrimento, não é para sempre. Em Jesus Cristo, nós não sabemos quando, mas em Jesus Cristo tudo isso terá uma resposta. O padre dizia: se Cristo é nosso Rei, Ele deve reinar no nosso coração, e nós que somos cristãos precisamos agir de uma forma diferente. Por exemplo, na sociedade, uma pessoa que é insultada, é humilhada, a tendência dela é fazer o mesmo, é revidar. Mas nós que somos cristãos, e esta é a chave de ouro, esta é a chave de ouro, essa é a regra de ouro, esse é o critério principal para dizer que na prática alguém é cristão. Nós precisamos ter a capacidade, aquilo que o padre vai dizer agora não é fácil, nós como cristãos precisamos ter a capacidade de pagar o mal com o bem. Esta é a diferença concreta do cristianismo e das outras filosofias, talvez das outras religiões e das práticas comuns das pessoas. O que o padre está dizendo não é fácil, mas nós que somos cristãos, se Cristo é o Rei da nossa vida, nós precisamos pagar o mal com o bem. Macau, com a graça de Deus, é uma sociedade financeiramente próspera. É uma sociedade que financeiramente vive um momento de tranquilidade e de crescimento econômico muito grande, o que não acontece em outros países, em outros locais. E o que o padre vai dizer agora, o padre não vai dizer porque eu conheço A, B, C, eu conheço uma realidade e quero insultar ou quero trazer à tona problemas de alguns de vocês. Para mim não vem à mente ninguém, e eu não quero dar recado a ninguém, se precisar de recado, eu falo diretamente. Mas muitas das nossas famílias, neste contexto onde a sociedade é tão próspera financeiramente, está destruída. Quantas famílias
Quanto divórcio, quantas pessoas que viveram durante tanto tempo juntas, quantos casais que se amavam, que se cuidavam, e as famílias foram destruídas. Qual que é a razão disso tudo? Naturalmente é uma dor para os dois e principalmente para aqueles que têm princípios cristãos. Mas se nós somos católicos, por mais que nós progredimos e temos bens materiais, nós precisamos exercitar a misericórdia e o perdão no nosso meio. O que acaba com um casamento não são as brigas. O que acaba com um casamento e um relacionamento é algo chamado indiferença. Fingir que o outro não existe. Duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, como se fossem estranhas, como se fossem apenas irmãos. Uma pessoa me procurou e falou: padre, o meu marido para mim é um grande amigo. Eu falei: louvado seja Deus, o que mais? Ah, padre, é só um grande amigo. Não, eu sou amigo, seu marido é seu marido, precisa ser o homem da sua vida. Você precisa amá-lo, abraçá-lo, beijá-lo, ter intimidade com ele. Relação entre casal não é só uma relação de estranhos ou de colegas. É preciso também afeto, cuidado, carinho, atenção e principalmente perdão. Uma pessoa que não está preparada para perdoar, e perdoar é muito difícil, eu tenho muita dificuldade em perdoar. Alguns pensam que perdoar é esquecer, aquilo sempre volta na nossa cabeça. Uma pessoa que não está preparada para perdoar, ou pensa que não tem esta graça, esse dom, ou esta capacidade, não deveria se casar. Me recordo que eu tive uma grande lição ainda no primeiro ano de seminário. Eu tinha um amigo de seminário, isso serve para os seminaristas, para mim como padre até hoje, penso que eu já disse outra vez. Eu tinha um amigo, um colega de seminário, que eu tinha muita dificuldade de relacionamento com ele. Era uma pessoa que me provocava e que eu não gostava do jeito dele. Existem alguns comportamentos que às vezes eu não manifesto, mas que me irrita, me tira do sério. E aquele colega tinha um desses comportamentos. E eu, depois de discutir algumas vezes com ele, me recordo que eu disse: ele vai ter a vida dele, eu vou ter a minha, e se ele sair do seminário ainda melhor. Podia ir para uma diocese, podia ir para outra congregação, ou fica padre logo, para que vai viver junto comigo durante muito tempo. Queria que aquele rapaz saísse da minha vida. E eu me recordo que uma vez, também conversando com a minha mãe me disse assim: filho, se você quiser ignorá-lo, se você quiser afastar esse rapaz da sua vida, você tem a possibilidade de fazer isso. Mas se recorde, um padre, um católico, ele precisa recordar a ele mesmo: quem tem maior amor dá sempre o primeiro passo. Quem deve dar o primeiro passo não é aquele que está errado. Quem deve dar o primeiro passo não é aquele que machucou. Para nós que somos cristãos, quem deve dar o primeiro passo é quem tem um amor maior. E aqui nós precisamos ter atos heróicos. E eu finalizo a reflexão de hoje dizendo isto, e refletindo sobre esta afirmação que eu acabei de dizer: ser cristão e dizer que Cristo é Rei da nossa vida, é preciso ter atos heróicos. Jesus nunca disse no Evangelho, e nenhum santo afirmou na história da igreja, que seria fácil ser cristão, que seria fácil seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui não existe neutralidade, não existe meio termo. Hoje nós estamos muito acostumados com a sociedade dizendo: o Estado é laico, nós não devemos impor religião nenhuma. O Estado não é laico, mas ele não é laicista. E alguns pais dizem assim: eu preciso respeitar a liberdade do meu filho, não vou propor valores religiosos. E alguns dizem: nem vou batizar a criança. Não preocupa não, não dá valor religioso não.
Não ensina religião, não. O mundo lá fora vai ensinar as drogas, vai ensinar ideologia de gênero, vai ensinar divisão da família. Não existe neutralidade em relação a princípios e valores. Ou Cristo, ou Deus é o centro da nossa vida, ou o mundo reinará sobre nós. Queridos pais, continuem trazendo as crianças para a catequese. Queridos pais, continuem rezando em família. Primeira missão de um pai e uma mãe. Alguns homens pensam que cumprem a sua missão apenas colocando alimento em casa. Primeira missão do pai e de uma mãe, a unidade da família. Existe uma frase no Brasil que diz assim: família que reza unida, permanece unida. Quer unir a sua família? Quer ser sinal de paz para a sua casa? Reze com a sua família, reze com os seus filhos, que a sua casa se torne uma pequena igreja, um pequeno santuário. Nós teremos paz e um dia, quando nós nos encontrarmos com Cristo, nós poderemos dizer: Cristo, o Senhor foi o meu Rei e agora contigo viverei eternamente. Em silêncio rezemos, em silêncio peçamos a graça de deixarmos o Rei do Universo ser o Rei da nossa vida e, através do nosso comportamento, trazer o reinado de Cristo para o mundo.